Que o amor de Deus e a graça de Jesus nos abençoe, amém, irmãos? Muito bom estar com vocês nesses dias. O pastor disse que cheguei na última sexta-feira, vindo do Rio de Janeiro, saindo lá daquele lugar tranquilo, que é a cidade do Rio, pacífica. Moro em Bangu, um lugar fresquinho, tranquilo. Em Bangu são tiradas as máximas da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando dá ali, meus irmãos, por volta do mês de dezembro, na semana entre o Natal e o Ano Novo, nós temos ali as máximas. Então, geralmente 45 graus, 44, 46, sem vento, sem brisa do mar, porque a gente tem a ideia de que o Rio de Janeiro todo é uma beirada de mar, né? Isso está completamente equivocado. O mar é para poucos, né? O sol para todos. E então, do Rio de Janeiro, lá em Bangu, bastante quente. E chegar aqui, descer aqui no aeroporto, a pegar já a brisa do mar, é uma alegria muito grande rever os irmãos, os amigos, e trago o abraço da Igreja Batista no Rio da Prata, desejando bênçãos do Senhor ao pastor Paulo, ao seu ministério, à sua família, e a PIBA, a primeira Igreja Batista em Aracaju. Eu quero agradecer ao pastor Messias, sua esposa, me acompanharam num almoço, meus irmãos, qualquer coisa aquele almoço, viu? Mas eu comi muito e muito bem, e em excelente companhia. Eles representaram os irmãos maravilhosamente. O pastor Messias falou da sua experiência no Rio, a gente papeou um pouco sobre o ministério, a alegria e o desejo de em breve voltar. Amanhã, se Deus permitir, retorno para o Rio de Janeiro. Vou levar os abraços de Selma e Angélica, que eram do Rio da Prata, estão aqui agora cooperando com os irmãos na primeira Igreja Batista em Aracaju. Vou levar o abraço deles à nossa igreja. Pastor Paulo me abençoou na sexta-feira, nós os visitamos à noite e com certeza Deus há de seguir com esta igreja, o seu ministério, até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versos de 13 até o verso de número 17. E vós, quem dizeis que eu sou? Primeira vez que vejo um quarteto de 6. Eu não vou esquecer mais disso. Um quarteto de 6. Deveriam ir para o Guinness. Oi? Pois é, levar na minha igreja? Tem vaga na agenda? Então vão ao Rio da Prata. O Selmo já mandou o vídeo lá para a ministra de música da igreja, ela já os viu, já falou comigo hoje à tarde, e a gente tem que agendar para vocês irem lá do Rio de Janeiro, cantar e adorar a Deus, o único quarteto do mundo de 6. Nós temos uma sociedade brasileira que, sem dúvida nenhuma, é majoritariamente cristã. O Brasil, na sua grande maioria, eu diria sem medo de errar, mais de 80% da nossa população, ou quase isso, se declara cristã. No ano que vem, o ano 2020, acontecerá no Brasil, comandado pelo IBGE, mais um censo. A cada 10 anos, acontece um censo. E nós teremos neste censo, 2, 3 anos depois, alguns teóricos das ciências sociais, da sociologia, da religião, produzindo materiais sobre a análise religiosa do Brasil. A cada 10 anos fazem isso, e acompanham esse trabalho já há quase 20 anos. Eles produzem material em sequência ao censo para analisar qual o mapa da religião do Brasil, trabalhando especificamente a mobilidade religiosa no Brasil. Mas a nossa cultura, a nossa estrutura, inclusive os nossos feriados, eles são majoritariamente cristãos. Nós estamos envolvidos com o Cristo. A nossa cultura é extremadamente judaica cristã. A cultura não apenas do Brasil, mas do Ocidente, de forma geral, ela é judaica cristã. E a grande questão é, se temos uma tradição que nos leva à escritura judaico-cristã, Antigo Testamento, Novo Testamento, por que temos uma vida tão complexa na sociedade em que vivemos? Por que nós temos pessoas, na sua grande maioria, vivendo valores que são contra os princípios do Evangelho do Reino de Deus? O que aconteceu, então, com a pregação do Evangelho? Pergunta subsequente, o que acontece com a igreja? E perguntando o que acontece com a igreja, a pergunta que vem a seguir é a seguinte: que tipo de conversão, se é que tivemos, fomos alvo? Será que de verdade temos uma nova vida em Cristo?
Será que efetivamente temos podido afirmar a certeza da nossa salvação? Você sabe que salvação é coisa que não se perde. Tratados de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Ele dá, Ele não retira jamais. Mas há a possibilidade de alguém imaginar estar salvo e não está. Porque os frutos não correspondem com aquilo que ele professa, a fé em Jesus. Existem evangélicos em todos os lugares da sociedade, nos bons lugares e nos lugares estranhos aos evangélicos. Lugares que não poderiam ter crentes. Ali eles estão professando uma determinada fé em Cristo. A grande questão é, por que tanta divergência, por que tanta diferença num ambiente que deveria estar centrado na pessoa do Cristo? Obviamente, nós não vamos deixar de observar que não existe um cristianismo, mas nós temos ao longo da história cristianismos, posturas, conceitos, leituras do Cristo diversas. Mas entre rupturas do cristianismo, há de se ter enormes permanências, valores que são indiscutíveis. E desses valores é o senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus não pode ser discutido, a sua autoridade não pode ser minorada, e a sua competência total para a salvação deve ser afirmada. Ele é o Senhor, o dominador de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é Senhor de todos aqueles que habitam na terra, mesmo daqueles que não o reconhecem. Ele continua sendo Senhor. Agora, para aqueles que andaram com Jesus, viveram com Jesus, identificá-lo como Senhor não foi sempre tão fácil. Era uma tarefa um tanto quanto complicada. Andavam com Jesus, Jesus dormia, Jesus tinha sede, tinha fome, Jesus chorou, diz a Escritura. Vemos Jesus irado em alguns momentos, momento onde Jesus entra no templo em Jerusalém, nós o encontramos extremamente irritado. Ou seja, identificá-lo como Senhor, como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, não era uma coisa tão fácil. Coisa que nós, inclusive, hoje temos dificuldade também para reconhecer. Ao estudar a história da igreja, encontrei alguns pesquisadores que trabalham com o conceito de ambiguidade entre dois termos, o Jesus da fé, ou o Jesus histórico, e o Cristo da fé. São dois valores distintos. O Jesus da história, o homem Jesus, e o Cristo da fé, aquele em quem cremos. E estes homens, pesquisadores da história, da religião, da teologia, dizem que não se harmonizam em tempo algum o homem histórico com o Cristo da fé. Eles estão como que cegados, não conseguem compreender o mistério da ressurreição, não conseguem chegar novamente ao sepulcro e encontrar o episódio e a imagem de Maria Madalena indo ao túmulo e olhando para o túmulo vazio, os lenços dobrados, chorando, dois homens de branco, dizendo: você não deve procurar ele aqui entre os mortos, porque ele não está aqui, já ressuscitou. E para que não ficasse apenas numa imagem, numa visão, Maria, ao olhar para o lado de fora, vê aquilo que ela imagina ser um jardineiro. E aí então o texto bíblico diz que ela: se você levou o corpo do meu Senhor, me diz, e eu vou levá-lo. E ele então a chama pelo nome, diz Maria. E ela então o reconhece e clama: Rabone, meu mestre. E ela se joga aos pés de Jesus. Jesus diz: não me detenha, avisa aos meninos que eu tenho encontro com eles na Galileia. E Jesus haveria de 40 dias, longos 40 dias, fazer um supletivo com os meninos, porque eles não entenderam nada. É curioso, meus irmãos, que Jesus, depois de ressurreto, precisa fazer um supletivo com os 12, porque eles não conseguiram compreender a mensagem do Evangelho. Ouviram Jesus pregando, viram Jesus curando, batizando, multiplicando pão, expulsando demônio, mas não conseguiram compreender a obra redentora de Jesus, a ponto de, no livro de Atos, capítulo 1, verso 6, Jesus está pronto para voltar ao céu. E aí então a Escritura diz que um deles faz uma pergunta, ainda bem que o texto não diz quem, porque a pergunta foi idiota. A pergunta foi: Senhor, o Senhor já curou, já batizou, o Senhor já expulsou o demônio, o Senhor já fez o que o Senhor queria. Quando é que o Senhor vai resolver o nosso problema? Nós queremos saber o dia que o Senhor vai nos livrar de Roma.
Queremos saber o dia, o tempo em que o Senhor vai nos dar libertação do domínio romano. Quando o Senhor restaurará o reino de Israel? E aí Jesus responde com aquela sofisticação característica, e diz assim, não interessa. Lembra de manhã? Não interessa. De novo, não interessa. Não vos compete saber os tempos que o Pai designou para a sua autoridade. Jesus diz, olha, não interessa o tempo, porque o propósito não é atender a você. E Jesus usa a gente com pergunta idiota. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, que mais, meus irmãos? Samaria e até onde? Até o Rio de Janeiro. Você vai até o confim da terra. Você vai ser testemunha lá. E essa turma complicada, de difícil entendimento, foi usada por Deus, a ponto de que há 106 anos atrás, essa igreja foi estabelecida nesse lugar através da obra desses homens. Homens e também mulheres de Deus que colocaram a vida para anunciar o Cristo. E agora, em Mateus 16, de 13 a 17, nós vamos encontrar um momento onde Jesus faz um serviço de Ibope. Ele procura o Instituto Ibope para fazer uma pesquisa de opinião. E Jesus, então, vai perguntar a respeito dele mesmo. Coisa difícil é ouvir opinião a respeito de nós mesmos. Um dos desafios do ministério pastoral é ter centenas de pessoas tendo opinião sobre você. E o meu problema começa, às vezes, na minha casa. Porque as minhas duas filhas, ao entrar no carro, elas dizem assim, pai, o senhor falou uma coisa no sermão que eu não entendi. E elas começam no carro a fazer perguntas sobre o sermão. E às vezes as perguntas difíceis. Eu digo, olha, o pastor já ficou na igreja, agora eu quero descansar, quero ir para casa. Não quero responder a ninguém, não. Aí a minha filha mais nova diz, pai, o senhor só prega no Novo Testamento. O senhor prega muito no Novo Testamento, o senhor tem que pregar no Velho Testamento. Depois os irmãos mandam a filmagem do sermão de hoje para minha filha mais nova. Preguei no Antigo Testamento. Sabe, a gente é avaliado dentro de casa. A gente é avaliado no trabalho, na faculdade, o professor tem que dar nota a você. Eu dou aula, que tormento, é dia de prova, dia ruim. É um dia que eu não dou aula e os alunos ficam com aquela cara assim, de sofridos. Aí depois o professor dá ponto, eu disse, eu não sou enfermeiro, eu não dou ponto. Não dou ponto, também não tiro. É com você, faz a tua obra aí. Sabe, a avaliação é um negócio tenso e Jesus vai fazer uma avaliação. E é essa história que a gente vai ver aqui. A avaliação de Jesus, ela é estendida a você nesta noite. Quem é Jesus para você? Qual é a sua opinião sobre Jesus? Mais do que opinião, o que ele representa na sua vida. Porque dependendo de quem é Jesus para você e o que ele representa na sua vida, será a manifestação do Cristo através de você ou não. É exatamente isso que quero propor nesta noite com a leitura desse texto. Mateus 16, de 13 a 17. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles, uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Esta é a palavra do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar. Pai do céu, nós pedimos, revela a tua palavra ao nosso coração. Que o Santo Espírito a esclareça de forma inquestionável, para que a minha vida e a vida dos meus irmãos seja inundada pela proclamação do Cristo, Filho do Deus vivo. No nome dele, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, oramos. Amém. Você sabe que esse negócio de intenção de pesquisa, ela acontece em períodos específicos. Olha, daqui a pouco, nós vamos entrar num processo no ano eleitoral, em outubro. E aí vão começar os trabalhos de pesquisa para saber que candidato tem condições de ser eleito. Existe a possibilidade de fazer pesquisa de intenção para vereadores, inclusive. É feito um trabalho de pesquisa.
É possível fazer uma pesquisa para avaliar as intenções de voto para prefeito, já que em 2020 todo o país será convocado às urnas para a escolha de vereança e de prefeitos. E aí então o trabalho de pesquisa é realizado. É sempre numa determinada época, num determinado lugar, com um determinado público. Eu fico até frustrado porque eu nunca fui entrevistado por nenhum instituto de pesquisa. Ah, você também não? Quem nunca foi entrevistado por instituto de pesquisa, levanta a mão. Meu Deus, a PIB inteira e eu não sei de onde eles tiram as pesquisas. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Fazem as pesquisas. A pesquisa é feita num lugar específico, com uma população específica. E não existe pesquisa apenas para eleições, política, não. Existe pesquisa para colocar um produto no mercado. Existe pesquisa para avaliar as tendências daquela sociedade, daquela comunidade, para que o marketing trabalhe de forma própria. Há uma harmonização entre pesquisa e marketing. Há uma harmonização entre pesquisa, marketing e a expectativa do povo, das pessoas, do grupo, sobre determinado aspecto. E agora, em Mateus 16, no verso 13, nós encontramos Jesus fazendo uma pesquisa de intenção, ou Jesus fazendo uma pesquisa de avaliação, coisa, aliás, que nós não gostamos de fazer. Eu não gosto de ser avaliado, em absoluto, não é uma coisa agradável. Ser avaliado é uma coisa gostosa. Ser avaliado nos traz insegurança. Ser avaliado me dá instabilidade. Poucos dias eu fui pregar num evento, para pregar num evento, e quando terminou o evento, o pessoa que me convidou disse: olha, estou passando uma lista, agora você avalia aí o orador. E disse isso na minha frente, meus irmãos. Eu fiquei com uma bronca. Falei assim: ai meu Deus, agora que nota que eu vou tirar aí? Depois eu liguei para ele e falei: vem cá, você pode me contar a nota aí que eu tirei aí? Ele disse: você quer saber mesmo? Eu falei: não, eu estava brincando, eu não quero saber, e vamos deixar esse negócio para lá. A avaliação é ruim, mas Jesus não está fazendo avaliação para a sua autoafirmação. Eu acho a avaliação ruim porque sou inseguro. Acho a avaliação ruim porque tenho medo do que você diz a meu respeito. Acho a avaliação ruim porque aquilo que você pensa a meu respeito me afetará. Eu acho a avaliação ruim porque, dependendo do que você disser, você pode me tirar de onde eu estou. Você imagina nesse domingo eu aqui em Aracaju e rodando uma pesquisa de avaliação sobre o meu ministério no Rio da Prata. E eu não estou lá nem para olhar para a turma fazendo formulário. É possível que amanhã, quando eu chegue, eu não seja mais o pastor da igreja. A avaliação me dá insegurança. Mas Jesus não é inseguro. Jesus quer saber o que você pensa a respeito dele. E a pergunta de Jesus, lá em Mateus 16, 13, é a mesma pergunta que ele faz hoje. E esta pergunta é definitiva para a sua vida. Esta pergunta é definitiva para a sua eternidade. Essa pergunta ela é definitiva para você romper as cadeias do pecado. Esta pergunta é definitiva para que você seja limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Esta pergunta ela é definitiva para que você tenha segurança plena de que, passando esta vida, estará na eternidade. Porque você deve ter em mente que depois que nós morremos aqui, há alguma coisa depois. Seja você incrédulo, seja você um ateu, depois há alguma coisa adiante. Então a pergunta, quem é Jesus para você? Ou Jesus lhe perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? Ela é definitiva para você. Essa pergunta é definitiva para a igreja. A igreja que responde a Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? É uma igreja que define o que prega. É uma igreja que não abre mão dos valores e conceitos da fé em Cristo. É uma igreja que não negocia o evangelho. É uma igreja que prega não pela demanda, mas pelo conteúdo que tem. Ela não abre mão do seu conteúdo em favor da demanda. Aí talvez alguém encomende uma pesquisa nesta sociedade sergipana e pergunte assim, que tipo de evangelho você quer? Essa pergunta não cabe à igreja. Nós temos uma mensagem e ela não pode ser variável de acordo com a demanda. A pergunta determinante é, e vós, quem dizeis que eu sou?
Obviamente, não sou contra adaptações, não sou contra adequações, não podemos ser anacrônicos, mas não podemos, ao mesmo tempo, tangenciar ou negligenciar verdades do Evangelho. Devemos, à luz do tempo em que vivemos, aplicar as verdades da Escritura. Jesus está entrando, diz o verso 13, na região de Cesareia de Filipe. E, meus irmãos, pensar no nome dessa cidade é especial demais, porque a gente vai entender aonde estão entrando e por que Jesus faz a pergunta naquele lugar. Jesus poderia perguntar isso em Betânia. Ele tinha um pequeno grupo lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, que daria talvez um resultado específico. Jesus poderia perguntar isso, fazer a pesquisa em Cafarnaum. Era uma outra realidade. Ele poderia fazer esta pergunta, ir até a sua cidade, a cidade de Nazaré. E aí ele, o nazareno, teria uma determinada resposta. Por que Jesus faz esta pergunta em Cesareia de Filipe? E por que o evangelista Mateus tem o cuidado de registrar esta pergunta de Jesus neste lugar? Quero então começar olhando com você que o evangelista Mateus tem uma proposta bem definida. O evangelista Mateus quer deixar claro que Jesus é o Rei dos Reis. Se pudéssemos então resumir o evangelho de Mateus, ficaria claro que Jesus é o Rei. A monarquia de Jesus é estabelecida no Evangelho de Mateus. Veja, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 1, começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, há uma preocupação primária do evangelista Mateus, no seu registro, de apontar Jesus como um descendente de Davi. Ou seja, Jesus é o herdeiro do trono real. Aliás, dele é o trono. Davi ocupou o trono, mas dele é o trono. O evangelista Mateus está com este objetivo de início a fim do seu registro evangélico. E ao olharmos para a cidade de Cesareia de Filipe, pesquisando um pouco sobre esta cidade, eu descobri que há alguns anos antes de Jesus, esta cidade chamava-se Paneas. O nome da cidade era Paneas. E esta cidade, que está aí a 350 metros acima do nível do mar, no nascedouro do Rio Jordão, esta cidade, que é uma cidade gostosa, muito verdejante, Paneas, é uma cidade que foi dada a Herodes o Grande pelo imperador César Augusto. César Augusto deu a cidade de Paneas para Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o homem que fez uma grande reforma no templo judeu em Jerusalém, deixou ele em dimensões nunca antes vistas. O templo foi construído por Davi, inaugurado por Salomão. Depois ele é destruído pelo exército babilônico. Depois eles voltam do exílio 70 anos depois. O novo templo é reconstruído. E ele é levantado. O profeta Ageu anunciou: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse templo é erguido novamente com o trabalho de Esdras, Neemias. Neemias mais à frente da obra, Esdras, o autor intelectual de toda a reestruturação do povo judeu. E depois, no reinado de Herodes o Grande, esse templo é reformado e ampliado com vários pórticos, com várias coisas novas no templo, inclusive coisas pagãs. Ele era mal visto pelo povo judeu ortodoxo por implementar no templo alguns elementos e figuras pagãs. A cidade de Paneas era uma cidade doada por César Augusto a Herodes o Grande. Ela tinha esse nome Paneas porque era dedicado a um deus pagão chamado Deus Pan, o Deus Pan da fertilidade, por isso Paneas. E quando Herodes o Grande recebe esta cidade de César Augusto, ele constrói um templo de adoração ao imperador César Augusto. Essa ideia de Augusto, o todo soberano, aquele que é sobre todos, é o significado da expressão Augusto. César, o imperador, Augusto, o sobre todos. Herodes então constrói em Paneas um templo de adoração ao imperador. Ou seja, é uma cidade que vira e volta está envolvida num culto ao imperador César Augusto, em adoração ao seu gênio. É a expressão que os historiadores usam. Culto ao gênio do imperador, ou seja, um culto de bajulação do imperador.
Ninguém pediu ao imperador, cura meu filho que está à morte. Nenhuma mulher com hemorragia iria tocar a orla do manto do imperador. Sabia que isso não resolvia. Sabe que não funciona. É igual a religiosidade hoje. No nosso país, quantas pessoas adorando imagens, ídolos, deuses de madeira, de gesso, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Mas as pessoas adoram a si mesmo. Sabia que não era possível ter bênçãos do imperador, mas as pessoas estavam ali para adulá-lo, porque afinal de contas, estar perto de quem tem o poder sempre é uma coisa prazerosa. Lá está a cidade de Panéas, e há um templo a César Augusto. Herodes o Grande morre, e o seu filho Herodes, Herodes Júnior, assume. Mas Herodes Júnior não é o grande, ele é o pequeno. E ele tem que dividir o domínio da Palestina com seus irmãos. E aí um dos seus irmãos, diz Lucas no capítulo 3, lemos ontem com os líderes da igreja. Um deles é Filipe, irmão do Herodezinho, filho do Herodesão. E o Filipe ficou com uma determinada região que incluía a cidade de Panéas. O Filipe, irmão do Herodezinho, filho do Herodesão, viu lá um templo a César Augusto, ele toma uma decisão: eu vou trocar o nome da cidade. Eu vou botar o nome seguinte, vai se chamar Cesareia de Filipe. E vou construir um templo para Tibério César. Vou fazer uma reforma na cidade e Tibério César vai ser honrado aqui. Papai se deu bem bajulando César Augusto. Eu me darei bem bajulando Tibério César. Então ele faz uma reforma e dedica a cidade a Tibério César, que é o imperador romano, em Lucas 3. E aí quando Jesus vai entrando com o seu time, os 12, entrando com os meninos, lá em Cesareia de Filipe, e ele vê aquela cidade com uma pompa, com nome de gente para todo lugar, com placa, com nome de gente espalhado para todo lado. Ele pergunta: e esse pessoal aqui tem um ibope bom, eu quero saber qual é o meu ibope aqui. Quem é adorado nesse lugar aqui? É o César Augusto? É o Tibério César? Quem é a pessoa aqui? O que as pessoas pensam de mim num lugar onde homens são adorados? E meus irmãos, Jesus está dando uma pista. Lugar onde homens são adorados, o nome de Jesus não é glorificado. Lugar onde nome de homem está em destaque, o nome de Jesus estará fora do lugar onde ele deve. Você sabe que no meio evangélico hoje a gente canta muita música que não fala de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa, uma dica, vou deixar com você. Se você entrar num templo que se diz evangélico, e se falar de tudo, e não se falar o nome de Jesus, saia de lá e não volte nunca mais. Nunca mais. Você pode ter sentido um arrepio, você pode ter sentido um fogo subindo, descendo, você pode ter visto anjo, você pode ter sentido o que você quiser ter sentido. Olha, pode ter te feito bem, você saiu de lá leve. Você pode sair plumando. Mas se não foi dito o nome de Jesus, saia de lá e nunca mais coloque lá o seu pé. Porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E dependendo do que você crê a respeito de Jesus, a sua vida estará direcionada. Jesus entra nessa cidade e pergunta: o que eles estão falando a meu respeito aí? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Afinal de contas, o que dizem? E no verso 14, meus irmãos, a pesquisa já está pronta. Sabe? Eu estou aqui desde sexta-feira, alguém já lembrou de mim, estive com alguns irmãos em outras ocasiões, estive aqui no ano de 2011, depois 2013, agora 2019, e a gente está por aí. Você já tem uma opinião a meu respeito, você me ouviu ontem, me ouviu hoje, esse é meio carioca, é meio estranho, você já tem uma opinião. Depois o pastor vai passar a fichinha de avaliação, você vai colocar lá, nota 3. De 0 a 100, nota 3.
Você já tem a sua opinião a meu respeito. Deixa eu lhe avisar uma coisa, eu estou falando sobre Jesus, mas não estou falando nenhuma novidade, e eu tenho certeza que você também já tem uma opinião sobre Jesus. Você já tem suas convicções sobre Jesus. E eu não estou aqui para trocar a sua opinião sobre Jesus. Eu não tenho essa competência. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho nem essa pretensão. Não estou aqui para trocar a sua ideia. Se você tem algo a ajustar na sua leitura com Jesus, isto só acontecerá com obra de um. Isto não pode acontecer com obra de dois. É só de um. Para que alguém recalibre a sua leitura, a sua opinião e a obra de Jesus na vida, você depende do Espírito Santo de Deus fazendo isso. Então assim, nós vamos combinar uma coisa. Eu vou seguir aqui com o meu sermão e você vai pensar aí o que você vê a respeito de Jesus. Qual é a sua avaliação de Jesus? Quem é Jesus para você? Você sabe que para muita gente Jesus é um grande mestre. Tem pessoas que olham Jesus como um grande mestre. Olha, eu tenho muito a aprender com Jesus. Eu tenho muito a observar o que Jesus ensinava. Talvez gente não crente que olha para o sermão da montanha e diz assim, mas rapaz, que riqueza esses ensinamentos. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que maravilha! É Jesus trazendo paz, é Jesus trazendo alento, é Jesus ensinando ética, é Jesus falando de um jeito de viver equilibrado. Que maravilha! A filosofia, a sociologia, tem tudo para bater palma para Jesus, porque ele pode ser um mestre para muita gente, um grande mestre, e de verdade o era. Tem gente que olha para Jesus e vê em Jesus um profeta. Ah, meus irmãos, uma das religiões que mais cresce no mundo, ou a que mais cresce no mundo atualmente, o Islã, vê Jesus como um grande profeta. Jesus é profeta para o Islã. É um profeta. É um profeta. E fica no campo do profeta. E meus irmãos, Jesus também era um profeta. Basta ver o sermão profético de Jesus. Mateus 24, 25. Ah, meus irmãos, que maravilha a parábola das 10 virgens. Que sermão profético. Quem não estiver atento por ocasião da volta do noivo, ficará de fora das bodas. Que mensagem maravilhosa aquela de Jesus, o sermão profético. Ele como profeta falando de escatologia. Ele vai falar que o rei, no dia da volta, separará os bodes das ovelhas. E ele colocará as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E dirá às ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. E aí, esses injustos dizem assim a Jesus, olha Jesus, nós nunca te vimos com fome. O senhor desculpa, mas nós não vimos o senhor com fome não. Você imagina, irmão, se você encontra Jesus e Jesus está com fome. A gente parava tudo aqui, e eu levava Jesus ali, no sal e brasa. Posso ouvir um amém da igreja? Sal e brasa. Jesus, ó, cartão tá batido, mas a gente passa o cartão e aí eu vou levar Jesus no sal, porque Jesus, meu Deus, é Jesus. Eu vou levar ele num lugar bom de comer. Jesus com sede, tira a água de coco mais gelada e dá para Jesus. Nós nunca te vimos com fome e com sede. Roupa para Jesus, está faltando roupa, Jesus. A gente passa no shopping e fecha uma loja para Jesus. E Jesus ouve deles, olha, a gente nunca fez isso para o senhor não, a gente não viu. E meus irmãos, eu fiquei pensando nesses homens, eles podiam ter ficado de boca fechada, eu ficaria. Jesus está dizendo que eu fiz um negócio que eu acho que eu não fiz e eu estou me beneficiando por isso. Eu vou deixar quieto, eu acho que eu não fiz não, mas ele está dizendo que eu fiz, eu estou me dando bem, eu vou calar minha boca. Mas os justos agem diferente. Deixa eu avisar você que é crente, prega o nome de Jesus, tem o nome de cristão. Você é justo, você é diferente. Você não acorda com um acordo impuro. Você não recebe daquilo que você não trabalhou. Você vive do seu trabalho. O crente, ele é justo. Não tem por debaixo do pano. Não tem acordo, não tem corrupção. Você não pode agir desse jeito. Eles agiram assim. Jesus, nós nunca tivemos. E Jesus dá uma lição de profeta. Ele diz assim, olha, quando você fez ao pequenino, você fez a mim. E o pequenino não é criança pequena,
O pequenino não é anão. Quando Jesus diz pequenino, ele está querendo dizer um pouco mais. Ele está dizendo aquele que você acha que não merece a sua ajuda. Aquele que você acha que é inferior a você. Sabe, porque a gente acha que tem gente que é inferior a gente. Eu acho que tem gente que é inferior a mim. Gente que merece menos do que eu. Inclusive eu fico perguntando por que essas pessoas têm mais do que eu, se merecem menos do que eu. Sabe, tem gente que a gente não gosta. Eu sei que vocês são melhores, mas tem gente que eu não gosto. Tem umas 6, 7, 8, 12, 15, 30 pessoas. Eu digo assim, Senhor, leva. Ou envia. Dá destino. É gente que não faz falta aqui. Sabe, eu não gosto de todo mundo. Eu sou uma pessoa complicada. Eu não gosto de todo mundo. Mas Jesus diz, se você não ajudar esse pequenino, você não entra no céu. E eu preciso acertar a minha vida. É o pequenino. Tem que abençoá-lo. Abençoar aquele que vos maldizem. Amar o seu inimigo. Se alguém bater na sua face direita, você deve fazer o quê? Dá um tira... Não, Jesus diz, oferece o quê? À esquerda. Se alguém quiser a tua túnica, dá a capa também. Isso é evangelho. Jesus profeta. Aí depois ele disse que foi para a esquerda e disse, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Ao diabo e seus anjos, o pessoal da esquerda. Ele diz assim, porque eu tive fome, vocês não me deram de... Eu tive sede, não me deram de beber. Estava nu, fui preso, não me fizeram. Assim, mas Jesus, quando nós te vimos assim? Imagina, Jesus, a gente corria para atender o Senhor. Quando você não fez ao pequenino, não fez a mim. Meus irmãos, a leitura de Jesus muda completamente. Quem é Jesus para você? Ele é profeta, mas ele não é só profeta. Ah, tem gente que acha que Jesus é curandeiro. Jesus cura. E se Jesus não curar, ou você é pecador, ele não é Deus. Jesus curou durante o seu ministério muita gente. Mas a verdade, meus irmãos, é que olhar Jesus como um curandeiro é olhar para Jesus diminuindo a sua competência na vida. Curandeiro tem um monte. Meu pai sofre de hérnia de disco e papai já fez 2 cirurgias. Papai tem um médico que opera ele, um neurologista. Ele é neurologista. E, meus irmãos, aquele médico é maluco. Doido. Peguei uma conversa dele com meu pai outro dia no consultório e disse para meu pai, Walter, eu opero você coluna, mas eu não opero mais coluna não. Eu não gosto de operar coluna mais não. Eu gosto de operar cabeça, eu gosto de abrir cabeça. O negócio é abrir crânio. Eu fiquei olhando aquele negócio e falei, esse homem é perigoso, eu não gosto desse homem não. Uma pessoa assim que gosta de abrir cabeça, essa pessoa tem uma patologia qualquer. E ele batendo um papo com meu pai, assim, preparando meu pai para a 2ª cirurgia. Aí meu pai foi para a cirurgia com aquele homem, meu pai operou, aí 2 dias depois era o dia da alta. Eu fui lá buscar o pai. Aí cheguei no hospital, papai na cama, na hora da visita, ele iria passar no final da visita para dar alta. Aí veio aquele médico maluco, cabelo todo desganhado, aquele negócio todo, andando assim, meio desconjuntado. Aí chegou, Walter, e aí, tá tudo bem? Aí meu pai, ele disse, vamos levantar e andar. Eu falei, opa, peraí, doutor. O homem operou agora. Disse, você é o que dele? Eu falei, eu sou o filho. Aí ele parou, botou a mão no ombro e falou assim, você faz o que da vida? Já imaginou o que vem, né? Falei assim, eu sou... Aí falei, eu sou pastor. Ele disse assim, você não entende nada do que eu fiz no seu pai. Eu mandei seu pai andar, ele tem que andar. Porque eu tenho que saber se a operação que eu fiz surtiu efeito. Fica quieto aí. Desse jeito, Paulo. Fica quieto aí. Meu pai, volta, vamos levantar e vamos andar. Eu lembrei logo do evangelho de Jesus, né? Levanta e toma a tua cama e anda. Ele pegou meu pai, deu a mão. Aí dá a mão aqui, Walter, agora vira o corpo. Meu pai virou na cama, isso, agora apoia aqui, Walter, isso. Agora, Walter, apoia o pé no chão. Meu pai apoiou o pé no chão devagar, Walter. Agora, Walter, ergue, levanta, isso. Agora, Walter, vem andando comigo. Aí puxou meu pai aqui, Walter, vamos fazer o giro no quadril, Walter. Assim, Walter, isso, vem. Walter, você já está andando, pode sentar na cadeira, você tem que descer na cadeira porque é protocolo do hospital, mas você já pode andar. Homem doido, é maluco, mas papai andou e está andando ainda. Ele é curandeiro, ele sabe fazer cirurgia, ele gosta de operar a cabeça, mas a coluna do meu pai só ele dá jeito, é curandeiro.
Para muita gente, Jesus era curandeiro. Lembra daquele homem, João 5, no tanque de Betesda? Jesus teve um encontro com ele e ele diz: Senhor, ninguém me ajuda. Jesus diz para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem andou. E depois Jesus encontrou com ele no templo e perguntou a ele: agora que estás curado, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. 38 anos numa cama. Pode acontecer coisa pior, meus irmãos? Pode, perder a salvação. Ir para o inferno. Tem coisa pior. Se olhar Jesus como um curandeiro, é pouco. Esse homem de João 5, o texto não diz se ele se converteu. Mas olhar Jesus como um curandeiro é reduzir Jesus. Jesus pergunta o que eles dizem a meu respeito, e eles respondem, verso 14, uns dizem que é João o Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Verso 14, a minha leitura do texto bíblico dá conta que eles estão respondendo assim: Jesus, eles dizem que você é um chato. Preste bem atenção, quais são os profetas citados? João o Batista, Elias e Jeremias. Você faz a resenha psicológica aí de João Batista, de Elias e de Jeremias. São 3 chatos. 3 malas sem alça. João Batista é aquele pregador que chega e sauda os irmãos assim: raça de víboras. Em vez da paz do Senhor, ele chama de raça de víboras. O Elias é um depressivo. Foi se enfiar na caverna, com medo de uma mulher, um chato para muita gente. Teve aquela bagunça lá com os profetas de Baal, um sujeito que perseguia o profeta de Baal. Aí a mulher de Acabe, Jezabel, queria matar ele. Ele diz: amanhã tu está morto. E ele, tremendo por causa de uma mulher, enfrentou 450 profetas, mas com medo da mulher, o sujeito meio desajustado. Depois você tem o Jeremias. O Jeremias é fácil, só você ver o outro livro dele. Qual é o outro livro dele? Lamentador. Ele na EBF, quando eu era pequenininho, ensinava assim: o Jeremias, o profeta chorão. Você fez parte dessa EBF? Jeremias, o profeta chorão. Porque reclama. Quando o Ibope diz assim: você parece João Batista, Elias, Jeremias. Olha, você parece um chato. É isso que eles estão dizendo de você. Você é chato. Você é enjoado. E, meus irmãos, se a sociedade acha a gente legal, tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa que não está no lugar. O evangelho é essa coisa assim, meio chato, que bate na mesma tecla o tempo todo. Jesus, ele é salvador, você é pecador, sem ele você vai para o inferno, precisa entregar a vida a Jesus, precisa mudar de vida, a metanoia, a transformação. Jesus faz a pesquisa de campo e no 15 ele diz assim: eu quero saber de vocês. O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro levanta e diz assim: tu és quem? O Filho do Deus vivo, tu és o Ramachia, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E Jesus diz a ele no 17: você é bem-aventurado porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Entender que Jesus é Senhor e Salvador não é coisa que a pesquisa histórica dá. Entender que Jesus é Senhor e Salvador não é coisa que a psicologia aponta. Saber que Jesus é Senhor e Salvador não está nos livros da arqueologia. Entender que Jesus é Senhor e Salvador não está na compreensão do campo da teologia. Mas reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador está no campo da experiência pessoal, da fé, das experiências com Jesus, de se permitir ser tocado por Jesus e transformado por Jesus. Houve um dia em que este Pedro viu Jesus multiplicando pão. E a Bíblia diz que depois de multiplicar o pão, havia uma turminha esperando Jesus do lado aqui de fora. E esse pessoal não ia contar coisa boa para Jesus. Jesus está multiplicando o pão, acaba de distribuir. E a Escritura diz que esses homens... Jesus, precisamos falar com o senhor um minutinho? Um minutinho. Sabe esse negócio de final de culto? Preciso falar com você um minutinho. Esse um minutinho vira 10, vira 20, vira 30. Vira uma reunião com 20. Esses homens encostaram Jesus e disseram assim: precisamos falar com o senhor um minutinho. E Jesus, pô, não, nós vamos dar-lhe uma notícia, não é muito boa não. Qual é?
seu primo. Lembra? Estava preso. O João Batista, o chato. Morreu. Foi degolado essa tarde. Meus irmãos, a Bíblia vai nos contar que Jesus manda os meninos atravessarem o Mar da Galileia. Vão para o Mar da Galileia que eu vou para o monte chorar. Eu fico com a impressão que Jesus já está botando a mão na cabeça e dizendo assim, o próximo da lista sou eu. Porque ele é o chato, eu sou o chatinho também, então eu vou. Quando João Batista entra em Jerusalém, se mete na vida de Herodes, ele morre. Jesus diz, eu vou entrar também em Jerusalém, não vai ter outro. Jesus vai para o monte chorar. E quando Jesus acaba de orar, já é 3 horas da madrugada, ele vai para o Mar da Galileia, não tem barco nenhum, e Jesus entra no modo Deus. E aí ele vai andando sobre o mar. E a Bíblia diz que ele vai caminhando sobre as ondas, e quando os meninos vêm ele chegando, eles entram em desespero. É o fantasma, pelo amor de Deus. Um monte de homem gritando no meio do mar, meu irmão. Que mico. Também que não tinha uma mulher lá, para não ver essa vexameira. Eles vão gritando, é um fantasma. Diz, até morreram de medo. E Jesus disse, calma, sou eu, não temas. Só que Jesus podia fazer o serviço contrário. Jesus podia dizer, mar, fica quieto, cala a boca, vento, para. Não, Jesus deixa o mar bater, o mar quebrar e diz assim, não tenha medo. De vez em quando na vida da gente o mar está batendo, a onda está quebrando e ao invés de Jesus mandar calar tudo, ele diz, não tenha medo. Confie, independente das circunstâncias. A Bíblia diz que quando Jesus ia se aproximando, disse, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse, é o Senhor mesmo? Eu quero ir contigo. Jesus disse para Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro botou o pé na água, começou a andar sobre a água com Jesus, e quando ele reparou no vento forte, ele começou a afundar. E aí quando ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, trouxe ele à tona e disse a palavra-chave, Pedro, você é um homem de pouca fé. Pedro agora está diante da pergunta de Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Depois de uma experiência espetacular com Jesus, ele é arrebatado pelo Espírito e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. És o enviado de Deus, estamos aguardando por ti. A Escritura diz, que Jesus diz, só o Espírito pode revelar isso. A grande pergunta é, quem é Jesus para você? Ele pode ser um mestre, ele pode ser um profeta, ele pode ser um curandeiro, ele pode ser tudo isso junto, e ele pode ser o teu Senhor e o teu Salvador. Tudo isso depende do tipo de experiência que você tem com Jesus. E experiência com Jesus não é a igreja que dá, não é pastor que dá, é o Espírito Santo que dá a você. E dependendo de como você está hoje olhando para Jesus, é que a sua alma está num lugar específico. Se você olha para Jesus como um curandeiro, como um mestre, você pode estar indo para o inferno. Você pode gostar de Jesus, achar Jesus muito legal. Isso é pouco. Ele precisa ser o Cristo, Filho do Deus vivo na sua vida. Ele precisa ser Senhor e dominador da sua vida. Ele precisa ter o controle das suas emoções. Ele precisa dar direção à sua vida. E aí vem a importância da pergunta que Jesus fez lá a eles, aos 12. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui em Cesareia de Filipe tem tanto nome de gente importante. Tem um templo dedicado a César Augusto. A cidade foi transformada, toda reformada e dedicada a Tibério César. Os homens aqui são louvados. O que estas pessoas dizem a meu respeito? A Bíblia já nos ensinou que há quem honra, honra. Mas o nome de Jesus é sobre todo nome. E nós precisamos pregar este nome soberano que é o nome de Jesus. Eu quero terminar e quero orar. E antes de orar, quero dar a você que está no templo da primeira igreja batista em Aracaju nesta noite de aniversário da igreja. São 106 anos esta igreja pregando o evangelho. Essa igreja não tem uma outra mensagem e nem terá até a volta de Jesus.
Ela tem uma mensagem única, centrada no poder do Filho de Deus. Você talvez esteja aqui hoje e não veio aqui entendendo que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Você sabe, a gente vai dividindo. A gente acredita em Jesus, vem numa igreja evangélica, pede oração, dá até oferta. Mas a gente não quer que Jesus seja o Senhor, porque a gente não quer pautar a vida pelos princípios de Jesus. Sabe, às vezes você é amigo do evangelho, alguém que frequenta a igreja, mas há alguma coisa na sua vida que ainda o trava a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Sabe, Pedro e aquela turma tiveram que parar a vida para seguir a Jesus. Olha, não se é pedido a você para parar a sua vida, mas a sua vida precisa ser transformada. Aliás, no meio dos 12 havia um que não teve a vida transformada e parou a vida. Parar a vida não é determinante. Tem gente que para a vida, mas não é transformado. Você precisa nesta noite da transformação de Jesus. Eu vou convidar você que é crente em Jesus, tem certeza da salvação, Jesus já é seu Senhor e Salvador, a fechar os seus olhos e orar agora um instante. Interceda por pessoas que aqui estão e precisam da salvação de Jesus. Eu quero convidá-lo agora a mexer e tocar no céu, a mover o céu. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nesta hora você deve interceder por alguém que está aqui nesse templo e precisa da graça salvadora de Jesus. É possível que nesse dia de festa, alguém ainda viva luto espiritual. Alguém ainda viva longe de Jesus. Intercede por essa pessoa, pede a Deus por ela. Senhor, eu não conheço, não sei quem é. Ou talvez é um visitante, um amigo que eu trouxe aqui, precisa de Jesus. Diz a ele quem é Jesus de verdade. Ora aí, meu irmão, intercede por ele. Coloca a vida dele, dela na mão de Deus. Olha, diz para ele quem é Jesus de verdade. Para que ele saia daqui transformado pelo poder do Evangelho. Para que ele saia daqui crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, nós estamos aqui pregando o Evangelho. E é possível que pessoas aqui entre nós precisam conhecer de verdade Jesus, ter uma experiência com Ele. Que o Teu Espírito dê condições a essas pessoas de saírem deste templo com a convicção plena de quem é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que as pessoas não deixem que as opiniões estranhas dominem a sua mente, a sua vida, mas que elas sejam dominadas pelo Espírito Santo que fala ao coração delas nesta noite. Recebe a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho. Você está aqui no templo esta noite, consegue olhar Jesus de uma forma diferente? Mais do que um mestre, mais do que um profeta, mais do que um curandeiro, como Senhor e Salvador. Você quer ter Ele como o remidor dos seus pecados, como aquele que te liga a Deus, aquele que te dá vida eterna no céu. Esta é a noite de você entregar a vida a Jesus. Se você está aqui esta noite, deseja entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidá-lo a levantar sua mão e eu vou orar por você. Pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém nesta noite, levante sua mão onde você está. Olha, Deus abençoe você, pode baixar a sua mão. Onde está a segunda pessoa? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Deus abençoe você, menino, pode baixar a sua mão. Onde está a terceira pessoa? Pastor, eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Ele não é só bom ensinador, não é só um profeta, não é só um curandeiro. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Você quer fazer de Jesus Senhor e Salvador? Levante sua mão onde você está. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Deus abençoe você, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Levante sua mão. Eu vou terminar o apelo já. Deus abençoe você lá atrás, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Nós vamos encerrar o apelo. Você lá, Deus abençoe você também. Há mais alguém? É noite de salvação neste lugar. Deus abençoe você. Mais alguém? Pastor, eu quero crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas mestre, não apenas profeta, não apenas curandeiro, mas que Ele seja meu Senhor e meu Salvador. Há mais alguém? Nós vamos encerrar o apelo. Levante sua mão onde você está em nome de Jesus. Se não há mais ninguém, eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Você pode vir cá, nós vamos falar com Deus um instante. Pode vir aqui, deixe seu lugar, nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Pode vir e nós vamos interceder a Deus por sua vida. Pode chegar até aqui e nós vamos falar com o Senhor. Se você não desejar vir, pode ficar aí também. Gostaria de orar com você. Se não, vamos ficar todos em pé e nós vamos agradecer a Deus. Vai vir aqui à frente, nós vamos orar. Você pode fazê-lo, faça. Uma das coisas importantes na fé cristã, pode subir a plataforma aqui um instante. Uma das coisas importantes no Evangelho, o Evangelho diz assim: mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Então, dar confissão pública da fé em Jesus é pregar o Evangelho, é crer no Evangelho e dar testemunho do Evangelho.
Deus abençoe você, seu nome? Sara. Deus abençoe você, Sara. Que a graça de Jesus alcance a sua vida, seu coração. Você vem acompanhando. Você é o Ângelo. Sara e Ângelo. Pastor Messias está aqui. Sara e Ângelo. Deus abençoe vocês. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui antes de nós orarmos. Eu queria pedir a vocês para que orem pedindo a Deus para que Ele não apague esta noite da vida de vocês. A gente vai para casa daqui a pouco. A gente vai dormir. A gente vai comer alguma coisa. A gente levanta amanhã. E a gente não pode permitir que o diabo apague o que Jesus falou com vocês. Vamos pedir a Deus que essa decisão de vocês seja uma decisão segura, firme, para toda a vida, de gente que olha para Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, aqui está a Sara e o Ângelo, proclamando publicamente a fé em Jesus. Eles entendem quem é Jesus, entregaram a vida a Jesus. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o teu Espírito encha o coração deles da alegria da salvação, porque quem crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador está garantido da salvação eterna. E que esta confissão seja colocada em prática na vida de Sara e de Ângelo. Pedimos por eles, abençoa as suas vidas, tudo que eles precisam para firmar os passos. Pedimos por outras pessoas que levantaram a mão, decidindo por Jesus, mas não vieram aqui à frente. Agracia-os da mesma forma, igualmente, com a alegria da salvação. Firma os seus passos na fé, e que a primeira igreja batista em Aracaju seja um bom celeiro, para que eles firmem os seus passos em Jesus Cristo. No nome dele, o nosso Salvador e Senhor, oramos. Amém, amém. Você pode se sentar. Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus os acompanhe. Você, meu irmão, pode se sentar. Parabéns pelos 106 anos. Até a volta, querendo Deus.